Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria estar de volta, né? É sempre desafiador quando você prega a primeira vez numa igreja, né? Então você nunca sabe se você vai voltar. E então, ou o pastor Massal é maluco, ou então eu não falei muita besteira da última vez que eu tive aqui, né? Então, a gente celebra a Deus, porque é um privilégio, né? A gente está tão pertinho aqui. Eu moro ali no centro de Colombo, apesar de ser do Espírito Santo, e eu prego tão fora aqui, viajo pelo país inteiro pregando, e é muito bom quando a gente recebe uma oportunidade de compartilhar com os irmãos de perto, né? Com gente que de repente a gente está andando na rua e se encontra ali na cidade, pode parar para tomar um café, né? Porque nessa cidade fria do jeito que é, o café é sempre bem-vindo, né? Lá no Espírito Santo eu não tomava café, eu tomava caldo de cana. Quem conhece? Garapa, caldo de cana. Lá era sempre, né? Mas aqui tem que ser café porque é bem frio. Antes de compartilhar a palavra, eu queria passar um pequeno vídeo só para trazer um convite para os irmãos. É um vídeo bem curtinho, só dá uma olhadinha comigo em nome de Jesus. Vamos ver se eu copiei na extensão certa, né, o arquivo, eu não sei mexer nisso. Não gravei com áudio? Ixi, será que eu gravei com a extensão errada? Se tiver com a extensão errada, eu falo. Eu sou muito ruim com esses negócios de informática para som. Muito ruim. O pastor estava falando aqui, eu sou dessa geração mesmo, gente, que viu o primeiro celular nascer, né? A gente vai ficando, vai passando, né? Meu Deus, o computador que eu usava tinha tela verde. O disquete era desse tamanho assim, ó. Estudei. Não, então, grandão. O de 12, né, que chama. Depois veio o de 3. E aí veio o CD. Já backup era um negócio, né? Deu certo o áudio, não? Vai dar? Amém. Eu só veio na extensão AVI. Falaram que essa rodava. É? Tem que dar volume, eu acho. Provavelmente você não acordou hoje pensando na igreja sofredora. Você está assistindo esse filme, provavelmente faz parte da igreja estável. Provavelmente você não acordou hoje pensando na igreja sofredora. Mas nós queremos que você vá dormir sabendo que ela pode estar mais perto do que você imagina.
verdade, é um evento que a Mais, que é a organização missionária que eu sirvo, que é a Missão em Apoio à Igreja Sofredora, nós vamos realizar em Curitiba, na Igreja Presbiteriana Central, onde teremos no dia 11 e 12 de agosto, sexta e sábado, respectivamente, encontros para a gente refletir um pouco sobre o que a gente chama de igreja sofredora, né? Apesar da convicção que nós temos que a igreja é uma só, e isso é imutável, a palavra de Deus nos garante isso, por vezes a gente age como se esse sofrimento não existisse no corpo que nós estamos inseridos, né? O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 26, deixa muito claro isso, quando um membro do corpo sofre, todo mundo sofre com ele. E a amplitude do corpo de Cristo, ela vai para além dos lugares onde nós congregamos. Ou seja, um pastor egípcio sob perseguição, ele é tão teu pastor quanto o pastor Massal é. Ele é pastor da igreja de Cristo no mundo. Então, nós teremos aí a presença de algumas pessoas que têm caminhado com a gente, o pastor Jeremias Pereira, o pastor Davi Lago, o pessoal da banda Resgate, enfim, serão aí esses 2 dias onde nós pensaremos nos nossos irmãos que têm sofrido desafios, que não podem fazer isso que a gente faz pela manhã numa igreja tão bonita, com as portas abertas para congregar, para celebrar a Deus, que não tem a oportunidade de vir ao microfone e dar os testemunhos que nós ouvimos aqui. Então, se você quiser participar, tem um cartaz ali atrás com informações, alguns panfletos que eu deixei, também eu vou estar à disposição. Ele tem uma oferta missionária que é de R$20, isso é para a gente, na verdade, só custear, né, o evento, mas o grande objetivo é que a gente esteja junto, orando pela igreja sofredora e dizendo para Deus que nós, a Igreja de Cristo aqui no Brasil, somos a resposta para a necessidade dos nossos irmãos ao redor do mundo, apesar dos nossos desafios, né? Porque Jesus nunca disse que a gente não os teria. Eu costumo dizer que a igreja é um monte de gente junta, cheia de problema, que vai abrindo mão do problema de si para cuidar do problema do outro, e aí aquele que está sendo cuidado abre, e a gente vai cuidando, e o nome de Jesus é glorificado nisso. Nas nossas limitações, Ele exalta o poder dEle. Amém, gente? Então, vai ser um privilégio poder encontrar com vocês lá. As inscrições você faz pela internet, se quiser eu estou com alguns convites aqui também, e eu tenho certeza que vai ser um tempo marcante. Quando a igreja de Cristo se junta, não tem jeito, né? O inferno treme, a porta que está fechada é derrubada pelo poder do Espírito Santo, porque Deus se manifesta na unidade. Nós somos um só corpo, um só Senhor, temos um só batismo, uma só fé e um só Deus e Pai. Amém, queridos? Glória a Deus? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versos 31 e 32. Eu quero deixar uma breve reflexão expositiva sobre um texto que você conhece muito, que é o grão de mostarda. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. A minha versão é NVT. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves do céu e fazem ninho em seus galhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pelo convite que veio do Senhor em me dar a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e pensar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu te celebro porque isso não é outra coisa senão a manifestação da tua graça e do teu amor sobre nós. Porque o Senhor pega pessoas como eu, que não tenho mérito, que não tenho capacidade,
e o Senhor nos toma pelas mãos e nos concede privilégios como esse de compartilhar a Tua palavra em um lugar onde a Tua presença tem sido derramada. Eu te louvo por esse ministério, eu te louvo, Senhor, pelos pastores dessa igreja, pelos líderes. Eu te louvo, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem acrescentado aqui neste lugar. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem se manifestado grandiosamente e poderosamente na vida dos meus irmãos aqui neste lugar. Eu tenho certeza, Pai, que Bacaetava, Colombo, Paraná, Brasil, os confins da terra serão influenciados pela ação dos meus irmãos a partir deste lugar. E eu te louvo por isso. Isso é para que a gente te exalte, porque o Senhor pega grãos de mostarda, sementes pequeníssimas, mas o Senhor faz com que elas se tornem árvores frondosas para a glória do Teu nome. Fala com a gente, Senhor, nessa manhã. Fala aos nossos corações. Alinhe o nosso pensamento, não aquilo que a gente quer ouvir, mas a certeza que vem do alto, Pai. Eu tenho certeza que ao término dessa palavra, grandes coisas acontecerão. Não porque eu estou pregando, mas porque é a Tua palavra. E contra a Tua palavra, nenhuma cadeia permanece, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a parábola do grão de mostarda é extremamente conhecida. Você já deve ter lido, relido, já deve ter ouvido muitos sermões, né, muitas pregações devocionais sobre esse texto. E ele é um texto muito legal. E ele é um texto tão pequeno, né, com tantas riquezas de ensinamento, que me encanta toda vez que eu penso, que eu leio, que eu faço alguma reflexão sobre. A gente tem um cenário de um semeador, e ele pega a semente e planta. É assim que começa a parábola. Tem um semeador, ele vai lá no seu celeiro, pega a semente, vai na sua terra e planta essa semente. E aí, de repente, a gente percebe que essa árvore, essa hortaliça, esse pé de mostarda, ele tem um crescimento tão grande que é miraculoso perceber isso, porque é desproporcional o tamanho do grão de mostarda com o tamanho que essa planta atinge. As pessoas dizem que esse tipo de grão, que era o da área lá onde Jesus estava falando, ele varia aí de 3 a 5 metros de altura. Então é um negocinho muito pequenininho. Se você já... Aqui no Brasil a gente usa muito, meu pai criava canário, sabe? E ele misturava ali no alpiste grão de mostarda para afoguear a garganta, para o bichinho ficar cantando. Isso me irritava, porque dava 5 horas da manhã os bichos ficavam cantando na janela do meu quarto, né? Mas é uma poeirinha que, se você vacilar, você não acha mais. Então a gente vê esse cenário do semeador plantando uma semente pequena que fica grande, e aí a Bíblia diz, por algum motivo, que essa árvore vira ninho. E é interessante, porque é quase óbvio. Chega a ser redundante Jesus dizer, ó, essa árvore fica grande e vem ave morar aqui. Qualquer árvore que você vê com uma estrutura um pouquinho melhor, você sabe que tem um pássaro que vai lá e vai fazer ninho. O negócio fica até um pouco óbvio. Mas por que Jesus está falando isso? E aí, quando a gente começa a pensar algumas perspectivas desse contexto onde isso está sendo falado, a gente vê essa profundidade que tem nesse texto. E ele é uma sequência que você começa aí no capítulo 3, de algumas parábolas falando sobre aquilo que nós vivemos falando, reino de Deus. É ou não é? Crente gosta de usar a palavra. A gente fala, não, é o reino, vem o teu reino. E a gente usa muito o reino, e às vezes a gente até cita o reino dando conotações de algumas coisas diferentes. Por exemplo, evangelho é uma coisa, igreja é outra coisa e reino é outra coisa. Só para você entender um pouquinho dessa diferença, o que é o evangelho? O evangelho nem é uma palavra cristã. O evangelho é uma palavra que o apóstolo Paulo tomou, que ele vem de uma origem até militar. E é engraçado que você vê os escritos de Paulo usa muita referência. Evangelho significa evangelho, a palavra original é essa, evangelho, que nada mais é do que boa nova. Então, qual é a boa nova? Como é que funcionava o evangelho num contexto de guerra? Havia um reino brigando entre si, e depois de todas as dores que uma guerra causa, quando o rei vencia, quando o exército vencedor conquistava o inimigo, saía um ângelos, ou um anjo,
Ele saía do campo de batalha e ele ia até o rei para dizer o seguinte: vencemos. Isso é o evangelho. E tem tudo a ver com isso. Jesus Cristo foi açoitado, humilhado, pregado numa cruz, morreu, mas ele ressuscitou. O evangelho é isso. O nosso rei venceu. O nosso rei não perde nunca. Essa é a boa nova do evangelho, a certeza da vida eterna, porque o nosso rei é vencedor. O que é a igreja? A igreja é esse grupo de pessoas que se reúnem aqui para ir para fora. Igreja é um negócio que acontece não quando nós estamos aqui. Quando nós estamos aqui, nós estamos cultuando ao Senhor como família. Mas a igreja é um negócio que acontece para fora dos nossos limites. Que a palavra original é exatamente essa: chamados para fora. É ali para fora dos limites da onde nós estamos que nós somos igreja. Que nós fazemos igreja, que nós proclamamos as boas novas do evangelho, anunciando que o reino do Senhor, quando está implantado, transforma todas as coisas. E é importante a gente saber disso. Então, essas verdades que a gente vai pensar agora nessa manhã, tem muito a ver com o nosso modo de vida, sabe? E eu acho que é renovador pensar. Então, sintetizando a parábola para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aquilo que o pastor falou no momento de dízimo, dessa prática diária do viver cristão, dessa teologia prática, ou seja, a gente aprende aqui, estuda aqui, e aí chega lá fora, a gente aplica o que a gente estudou. Não é um negócio filosófico, conceitual. Então, de maneira resumida, a gente vê 3 aspectos. Eu vejo, o primeiro, o reino é um projeto intencional. Há um semeador. Não é algo que foi feito ao acaso. O segundo aspecto, há uma ação sobrenatural de Deus. Há um milagre de pegar elemento tão pequeno e transformá-lo em algo relevante. E por fim, é um projeto transformador, porque esse reino, ele muda a vida das pessoas, é ou não é? Quando o reino de Deus se manifestou na sua história, tudo se fez novo. E eu quero pensar nesses 3 aspectos agora nessa manhã, para a gente lembrar e refletir naquilo que Jesus nos ensina. Olha só, o texto ele começa dizendo o quê? Que o reino dos céus é semelhante a um semeador que pegou uma semente e plantou. Então a primeira coisa que, se você estiver anotando e você gosta de guardar, a primeira palavra que eu quero compartilhar com você é intencionalidade. Veja bem, não é algo que aconteceu ao acaso. O reino dos céus não é algo que a gente joga para cima. Lá no Espírito Santo a gente tinha uma brincadeira, não sei como é que chama aqui no Paraná, mas a gente fazia muito isso em aniversário. Enchia um balão, colocava bala, chocolate, chiclete, enchia ele bem grandão e gritava assim com as crianças: tem galinha gorda. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai estourar o balão e vai cair um monte de coisa e quem pegar, pegou. Então você criava vários macetes para pegar várias coisas, né? Era quase uma batalha campal que a gente fazia. Ou então alguém chegava na frente de casa, galinha gorda, jogava os negócios para cima. Era uma confusão. Deixa eu te falar uma coisa sobre o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa sobre a sua vida. Isso é um projeto carregado da intenção do nosso Deus. Não é uma galinha gorda. Não é um acidente. Essa igreja não está aqui por causa de um acidente. Você não mora onde você mora por causa de um acidente. Muito pelo contrário. Essa igreja está aqui porque ela foi plantada por Deus aqui neste lugar, porque era exatamente aqui onde Deus queria que ela estivesse. Você está onde você está, morando onde mora, nasceu onde nasceu, trabalha onde trabalha. Não é um acidente. Não são por causa das circunstâncias. Deus te colocou lá com um propósito. O reino de Deus é exatamente isso. São pessoas plantadas para glorificar aonde Ele deseja ser glorificado. Então essa igreja não está aqui porque o pastor olhou e falou que o lugar é bacana. Não, porque a semente que Deus
lançou aqui, atraiu ele até aqui, para a partir daqui glorificar o nome do Senhor. Então, quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua igreja, você precisa lembrar que o teu Deus é soberano, que Ele não perde o controle de nada. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, nós vivemos onde vivemos e estudamos, enfim, tudo que nós fazemos porque Deus nos plantou lá com um objetivo apenas: glorificar o nome dEle. E se eu percebo essa intencionalidade da parte de Deus, eu lido de maneira completamente diferente que eu lido com o meu trabalho. Eu sei que aqui não acontece, mas eu conheço vários crentes que vão acordar amanhã e reclamar porque está indo para o trabalho. Por outro lado, tem 14 milhões de desempregados no Brasil. E aí às vezes a gente fica nessa e esquece que Deus nos colocou nesse trabalho para o nome dele ser glorificado. E às vezes a gente ora pedindo a Deus para abrir uma porta de emprego, Deus abre a porta do emprego, em vez da gente ser essa planta chamada Reino de Deus, onde o nome de Deus vai ser glorificado. A gente é tão chato, a gente reclama tanto, a gente fala tão mal, que se alguém precisar de um aconselhamento, em vez de ir num cristão que conhece Jesus, que é o único que transforma a vida, prefere, sei lá, num homossexual espírita, porque o cara é mais legal, porque ele vai trabalhar de manhã feliz, dizendo que o cosmos, um agnóstico, o cara é mais legal do que eu, que sou crente. O cara que acredita nas forças do universo, na árvore. Eu tenho amigos que acreditam nisso tudo, gente. E eles são legais pra caramba. E se eu não for legal pra caramba, a pessoa, em vez de vir ouvir falar da verdade de Jesus Cristo, ele vai procurar eles. Então eu preciso ter essa consciência que essa igreja está aqui porque Deus plantou ela aqui para o nome dele ser glorificado. É a partir daqui que você vai dar fruto para o nome dele ser glorificado. A gente às vezes fica olhando para o quintal do outro, para a igreja do outro, dizendo: ah, mas se a igreja fosse em tal lugar, ah, mas se eu fosse de tal ministério, ah, mas se eu não fosse. Meu irmão, se você está aqui, há uma intencionalidade de Deus por causa disso. E é aqui que Ele quer que você glorifique o nome dEle. É aqui que Ele quer ser exaltado a partir da sua vida. Se você não está exaltando o nome dEle a partir da sua vida, aqui que Ele te plantou, você acha que fora do lugar onde Ele te plantou você vai ter vida? Você acha que você vai ter condições de glorificar o nome dEle? Lá onde você mora, eu não estou dizendo que as coisas são fáceis, eu também tenho todos os meus desafios, mas eu estou dizendo que Jesus, Ele nos colocou onde nós estamos para o nome dEle ser glorificado. Eu jamais pensei em morar em Colombo, no Paraná. Eu confesso para os irmãos que eu só conheci Colombo quando eu vim para cá, eu nunca nem tinha ouvido falar na cidade. Eu morava no Espírito Santo, minha terra natal, casei no Espírito Santo, fui ordenado no Espírito Santo, era até crente pra caramba, porque era tudo dentro do Espírito Santo mesmo, então estava tudo certo. Só em Vitória, eu andava só em Vitória, irmão. Eu vou fazer o quê? Morava a 5 minutos de 3 praias diferentes, irmão. Para pensar, eu acordava e falava: ah, estou cansado, vou na praia dar um mergulho. Montava na minha moto, 5 minutos, eu escolhia. Ah, hoje eu quero surfar, eu ia para praia tal. Ah, hoje eu quero ver pescador, eu ia para outra praia. Não, hoje eu quero nadar, eu ia para outra praia. Temperatura média de 30 graus, irmãos, isso é bênção. Agora, da parte de Deus, Ele intencionalmente me plantou dentro de uma organização missionária que mudou para cá. Porque é aqui que Ele quer que a gente seja glorificado, que o nome dEle seja glorificado nesse tempo. Eu preciso ter essa sensibilidade. Então não se esqueça que reino é isso, pessoas plantadas para glorificar o nome dEle aonde Ele quer ser glorificado. Segundo aspecto, miraculosidade. O texto fala que essa árvore, ela torna-se a maior das hortaliças. É interessante porque essa semente, ela é considerada, o texto dá essa ênfase, porque na região onde as pessoas que ouviam Jesus estavam, de fato não havia semente menor do que a semente de mostarda.
Então a gente vai lá para o contexto, e é legal, porque eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. O milagre está presente nesse crescimento que é fora de padrão. Por uma semente tão miserável, tão pequena, Jesus está dizendo que ela fica uma árvore muito grande. E olha que legal, mostarda, até hoje é algo muito útil, caro, muita gente gosta, e Jesus está dizendo que essa árvore faz uma diferença na vida das pessoas. Sabe o que a gente aprende quando a gente começa a perceber esse milagre de um grão se tornar uma grande árvore? É que Deus, Ele pode fazer coisas impressionantes a partir de pequenos começos. Sabia disso? Deus, Ele realiza coisas fora da nossa percepção a partir de pequenos começos. Você já viu a história dessa sua igreja? Como é que começou? Já viu a história da sua vida? Você já viu como é que começou a igreja do Senhor? Já parou para pensar nisso, esse negócio que a gente chama de igreja? Começou com 12 homens, indoutos, gente que nem tinha passado na escola do rabinado, né? Não tinha sido aprovado, gente simples, humilde. E esse negócio já está durando mais de 2000 anos, já tentam matar a igreja todo dia. E eu sei do que eu estou falando, porque eu trabalho com perseguição religiosa. É porque o milagre vem de Deus, o movimento vem dele. 12 homens limitados propagaram a verdade que receberam do Mestre. Essa verdade está até aqui hoje, falando aos nossos corações, e vai ser assim até o dia que Jesus voltar. É um milagre que Deus realiza. Gente, na esfera individual também nós vemos Deus realizar grandezas, apesar de tímidos começos. Eu falei com os irmãos, eu viajo pelo Brasil pregando. Quando eu entrei na Mais, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma malinha, colocava livro do pastor Mário, umas 2 camisas que a gente vendia, e ia atrás dele. Eu comecei servindo integralmente como missionário, vendendo material. E apesar das minhas limitações, Deus tem me colocado para falar com tanta gente como com vocês. O negócio é que a nossa semente precisa estar na mão certa. Eu preciso deixar a minha semente, por menor que seja. Veja bem, Davi, o maior rei de Israel, celebrado até hoje como o grande rei, era o menor dos irmãos. Já parou para pensar nisso? Deus pegou uma semente rejeitada até, e tornou-o o maior rei da história. A gente vê Moisés, um foragido que tinha dificuldades para falar, e fez dele o grande libertador da nação de Israel. A gente vê Jeremias, o cara que vivia chorando, e dizia: ai Senhor, eu sou como uma criança. E fez dele o que para mim é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Que segurou a onda, viu o exílio acontecer, não mudou a palavra, não negociou os valores. A gente precisa observar o reino à luz do milagre, muito mais do que estratégia e método humano. Às vezes a gente metodologia, não sei nem falar a palavra, dá muito método para a igreja. A gente cria muita estratégia. Não, a gente vai fazer assim, porque assim eu pego aqui, aí daqui vem mais sei o quê, e a gente esquece que reino é algo que acontece a partir do sobrenatural. É a partir do milagre de Deus, é a partir da operação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa olhar menos para métodos de crescimento e observar Deus pegando sementes miseráveis e fazendo-as crescer para a glória do nome dele. O reino é um projeto miraculoso. Você é um projeto miraculoso. Então não esquece disso. Primeiro, você não está onde está por um erro. Pelo contrário, Deus te colocou onde você está. Uma intencionalidade da parte de Deus. Segundo, a tua semente pequena, o seu coração
simples, quase ínfimo, nas mãos dele, ele opera um milagre e te faz uma referência na vida de pessoas, para a glória do nome dele. E eu quero caminhar para o final, te deixando uma terceira palavra para você pensar. E a palavra é transformacionalidade. A Bíblia fala que essa árvore ela vira ninho, vira casa de pasto. E aqui tem um negócio que fica a redundância que eu falei. Por que Jesus estava usando o grão de mostarda? Por que Jesus estava reunido lá com um monte de pescador, um monte de agricultor, um monte de gente simples, prostitutas, cobrador de impostos? Por que Jesus compara o reino dele à mostarda? Por que ele não comparou a tâmara que tinha na época lá pra caramba? Por que ele usou a mostarda? Trigo. Em Israel, você tem um conjunto de leis, é assim até hoje, e códigos. Tem Torá, que é o código religioso, né, a lei de Deus, e você tem uma lei que eles chamam de Mishnah. E a Mishnah, ela trata de relação social. Ele é um código social. E a Mishnah, ela fala sobre os campos, ela fala sobre o convívio, ela vai falando sobre muitas coisas. E aí, quando ele vai falar de plantação, ela fala, sabe de quê, gente? Da mostarda. Olha que interessante. Por que Jesus está usando um negócio que a Mishnah destaca? Eu te falo por quê. Quando ele está falando de mostarda, de acordo com alguns estudiosos, e é por isso que a Mishnah falava disso, é que a folha dessa planta, atraía aves para si. Mas as aves que ela atraía eram corvos. Não eram aves boas. Então eles diziam, não plante mostarda numa plantação comum, porque senão os corvos vão vir e eles vão destruir toda a plantação. A gente gosta de mostarda, é caro, é um negócio bacana e tal, mas planta longe, planta nas encostas. Não planta aqui no meio do convívio de todo mundo. Porque esse cheiro trazia as aves indesejadas. As aves que prejudicariam as plantações. Antigamente usava os espantalhos, né? Hoje em dia deve ter um monte de outra coisa. Eu não planto nada. Nem feijão no algodão eu sei plantar mais. Veja bem, por que Jesus estava falando para um povo que o reino dele era uma árvore que não era para ser plantada no meio de todo mundo, porque o cheiro dessa árvore atraía ave que ninguém queria perto. Sabe o que Jesus estava dizendo? E eles estavam entendendo isso muito claramente. Nesse contexto aqui, Jesus está afirmando que o reino dele é morada de aves indesejadas. Os corvos, eles eram indesejados em outras plantações, mas Jesus está dizendo que na igreja dele, no reino dele, corvos têm lugar. Tem lugar para morar, não é só para passar uma temporada. Porque você sabe que ninho é casa de pássaro. E o texto diz que essas árvores vêm e fazem ninhos. Reino dos céus é exatamente isso. É um lugar para pessoas que precisam de abrigo. E é como se a gente fosse a última opção mesmo. Olha o que Jesus está falando. E tem hora que a gente fica se auto-empoderando, tirando, excluindo possibilidades de pessoas. Jesus está dizendo que a ave que não tinha lugar nenhum para ficar, no reino dele tem lugar. No reino dele é bem-vindo. No reino dele tem casa para morar. Olha como é que Jesus olha para mim, olha como é que Jesus olha para você, olha como é que nós devemos olhar para nós mesmos e olha como nós devemos olhar para a comunidade onde nós estamos. Ah, pastor, mas o vizinho lá, ele é assim, assado, corvo. Por isso que essa igreja está aqui, porque esse corvo vai ter lugar para morar.
Porque se não tiver lugar para morar, a gente está fazendo qualquer coisa, menos reino. A gente está brincando de, sei lá, grupo social, de comer aqui, sei lá. Porque para ser reino, o corvo precisa de ter morada. É por isso que o teu pastor manda você evangelizar, convidar na cela. Aí a gente fica, não merece, né? Misericórdia. A gente não merece mesmo. O único mérito que a gente tinha é a morte. Porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, por meio da sua graça, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por isso nós temos vida. E ela não é só para mim, não é só para você. Você não é tão queridinho nesse aspecto. Que a gente às vezes se acha fofinho de Jesus, né? Não, sou só eu, não é não, meu irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas ele tenha a vida eterna. É para mim, é para você, e é para aquele chato do teu vizinho, é para aquela enjoada da tua chefe. É isso aí. É por isso que você... E se você não está sendo árvore, reino, cuidado. Porque a Bíblia está dizendo que gente ruim tem que achar morada. Senão não é reino. Sabe, meus irmãos, reino dos céus é a casa de Davi, apesar de adúltero. Reino dos céus é a casa do apóstolo Paulo, o odioso perseguidor, que saiu para matar crente lá no começo de Atos. Reino dos céus é a casa de Pedro, que negou aquele que mais investiu nele. Se você já foi traído, você sabe como isso dói. Pedrão viu tudo. Pedrão andou sobre o mar. Foi ou não foi? Pedro viu a transfiguração, queria até montar uma casa para Elias, Moisés e Jesus. Vamos ficar aqui que o lugar é bom demais. Mas na hora do vamos ver, Pedro negou Jesus. Aí quando Jesus ressuscitou, na narrativa de Marcos, ele fala assim: ei, vai lá, fala para os meus discípulos e a Pedro. Vai lá, fala para os meus discípulos e para aquele traidor. Vai lá, fala para os meus discípulos e aquele que eu investi 3 anos e o cabeça dura. Fala que está tudo certo. Fala que o encontro está marcado, a gente vai comer churrasco na beira da praia. Fala que está beleza. Fala que eu amo, fala que eu paguei o preço por esse pecado. Isso é reino. Sabe? Concluindo, ou sumarizando isso tudo que a gente pensou agora pela manhã, lembra de uma coisa, que o reino é a expressão da graça de Deus para um mundo de corvos. É a expressão da graça de Deus para o mundo de pessoas odiosas. É a expressão da graça de Deus de pessoas impuras. O reino de Deus é o lugar onde eles chegam, se transformam como águia e voam alto e viram reino, e o nome de Jesus é glorificado. Porque é assim que Jesus faz. Ele pega os inimigos, morre por ele e vira amigo deles. É assim que a gente precisa viver. Isso é o reino de Deus. Então quando você falar de reino com alguém, lembra disso. A sua vida é um projeto intencional de Deus. A sua vida, ela é precedida de milagres sucessivos da parte de Deus. E o último aspecto, a sua vida é o lugar onde pessoas péssimas encontrarão refúgios por meio da graça de Deus e serão transformadas e se tornarão lindos e maravilhosos como vocês são. Mas para que vocês chegassem aonde vocês estão hoje, alguém precisou ser reino na sua vida. E você precisou passar por essa transformação. Porque lá no fundo, todos nós éramos corvos. Então a gente precisa lembrar disso. E eu quero terminar com Mateus 24, 14. Para finalizar aí a reflexão sobre o reino. Jesus termina um diálogo com os apóstolos, dizendo: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para todas as nações. Então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, para todos os povos, e então virá o fim. Reino de Deus, ele tem a ver com isso.
ele já se manifesta na nossa história como testemunho e entrega. Na conversa lá, os meninos queriam saber o seguinte: Jesus, tá bonito os nossos prédios, né? Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Me fala, então me explica o que é isso. E Jesus vai falando de um monte de coisa que a gente fica desesperado dizendo que Jesus está voltando por causa disso. Ele fala, vai ter terremoto. Ele fala que filhos vão odiar os pais, pais vão odiar filhos. Ele fala que o amor de muitos vai esfriar. Ele fala que vai haver fome. Ele fala que vai ter guerra, rumor de guerra. Ele vai falando um monte de coisa. Depois você lê Mateus 24. Mas a todo momento ele fala, mas esse é só o princípio das dores. Ainda não é o fim, não. Aí ele termina o diálogo dizendo, este evangelho do reino, essa boa nova desse projeto transformador de Deus para a humanidade, vai ser pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E essa palavra nações, no original, ela separa o mundo em grupos étnicos. Não são só 193 países, são mais de 16 mil grupos étnicos ao redor do mundo, dos quais 40% ainda não conhecem Jesus Cristo. E ele está dizendo que quando esse povo conhecer, é a perspectiva escatológica do reino. Quando essas pessoas conhecer, então vai vir o fim. É testemunhal porque fala, olha, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Eles vão te matar por causa do meu nome. Mas ainda não é o fim, é só o princípio das dores. E ele vai caminhando e ele termina, olha, o evangelho do reino vai ser pregado. Quando isso acontecer, é o que está escrito na Bíblia. Aí é que vai vir um fim. Apesar da gente não saber o dia e nem a hora, que Mateus 24, 36 fala isso. Mas ele dá um sinal muito claro de qual é a nossa parte. A parte dele é voltar. A nossa parte é que a gente pregue o testemunho do reino até os confins da terra. A partir daí é que vai vir um fim. Então que a gente guarde no nosso coração essa perspectiva que Jesus nos dá. E essa possibilidade desse reino tão maravilhoso que transforma a nossa história, que nos trouxe até aqui e que nos comissiona para ir lá fora, ser essa árvore onde pessoas vão chegar e vão ser transformadas. Meu irmão, minha irmã, não importa o seu histórico de vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você estudou em 10 faculdades ou se você só fez a primeira série do primeiro grau, que eu nem sei como chama mais, ensino infantil agora, né? Às vezes você nem estudou a vida que te ensinou. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: se a tua vida, se esse grãozinho de mostarda foi entregue nas mãos de Jesus, aí, meu irmão, não tem faculdade, mestrado, doutorado, nada. Porque nas mãos de Jesus, Ele faz a gente crescer de maneira milagrosa. E o projeto principal que nós estamos aqui na terra, eu e você, que é a proclamação desse reino, Ele faz acontecer a despeito de qualquer formação que a gente tem. Então, em nome de Jesus, para de se achar desprezado, para de se achar sem amor, sem ser amado. Entrega a tua semente na mão de Jesus e olha o milagre que vai acontecer. E em breve eu tenho certeza que você vai falar: pastor, pelo amor de Deus, tem um monte de gente vindo na minha beira aqui. Aí ele vai dizer: é porque você entendeu que você é uma árvore chamada Reino dos Céus. E essas pessoas vão ser transformadas a partir da sua vida. E o Reino dos Céus vai avançar para a glória de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Fala aí um pouco com Deus a respeito disso. Talvez você tenha enfrentado desafios e muitas vezes a gente peca sem saber, porque a gente reclama de onde a gente está. A gente reclama. A gente às vezes tem a incrível capacidade de mudar Deus, pelo menos no nosso ponto de vista. Porque quando Deus abre uma porta de emprego, a gente fala que Deus é bom. Quando o carro dá um problema e a gente está passando por uma dificuldade financeira, a gente fala que Deus é mau.
Talvez agora nessa manhã a gente precisa fazer uma oração de arrependimento, porque às vezes a gente está dizendo que Deus errou. Eu estou aqui, mas eu não era para estar aqui. Eu não sei, é como se Deus tivesse errado no projeto. Meus irmãos, Deus não erra. Às vezes a gente tem se esquivado de ser esse referencial na vida das pessoas, porque a gente se acha com pouca formação. Querida, em nome de Jesus, entrega a sua semente na mão dele agora, e você vai ver o que ele vai fazer. Reino dos céus é para pessoas como nós, com dores, com pecados, com falhas, desvios de conduta e caráter. É a casa do Davi, apesar de adúltero. E é aqui que, nesse lugar chamado reino, é que isso é transformado. O Paulo, que foi transformado por esse reino, e por causa do reino foi perseguido e morto. Ele que perseguia. De Pedro, que traiu quem ele mais recebeu investimento, mas que foi transformado por esse reino. E no seu primeiro sermão, milhares de pessoas se renderam a esse Jesus. Pessoas simples como nós. Talvez você agora aí no seu lugar possa dizer: Senhor, toma aqui meu coração. Eu estou te entregando a minha semente nas suas mãos agora. É isso que eu quero ser da minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor naquilo que o Senhor tem me chamado. Eu quero começar a dar frutos aqui, onde o Senhor plantou a minha igreja. Eu não vim para cá à toa, o Senhor que me trouxe. Senhor Jesus, ouça a oração dos seus filhos nessa manhã aqui neste lugar. Que a gente nunca se esqueça que o Senhor conduz as nossas histórias. Mesmo que haja sofrimento e dor, o Senhor não perde o controle. E sobretudo, Pai amado, nós sabemos para onde nós iremos quando terminar a nossa jornada aqui na terra. Porque nós sabemos que nós recebemos vida eterna por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas enquanto a gente estiver aqui, Senhor, nos ajude, Pai, a ser essa manifestação do reino, onde pessoas marginalizadas para nós, e ver através de nós essa manifestação da Tua presença transformadora. Que eu não vá amanhã para as minhas atividades, trabalho, escola, do mesmo jeito, sem entender que foi o Senhor que nos colocou lá. Que eu não volte para minha casa agora, para minha rua, do mesmo jeito, mas que eu volte convicto de que o Senhor que me plantou lá, e lá eu serei reino. Porque eu tenho certeza, Deus, que cada um de nós agindo com essa certeza, esse templo ficará pequeno e a gente vai precisar de ampliar e avançar, e quem sabe plantar igrejas em outros lugares, porque a manifestação do Senhor está acontecendo. Então nos use, Pai querido, e nos ajude, e glorifica, Pai, o Seu nome por meio de nós, apesar de nós. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor falou aos nossos corações neste culto. Em nome de Jesus. Amém.